a gente espera um pouco para as pessoas acessarem, né? Que as pessoas começam a receber as mensagens de que está no ar, enfim. Aí que elas vão começar a acessar. Tá. Aí a gente vai... E o que nós vamos fazendo enquanto isso? Enquanto isso, a gente vai esperando. Já tem algumas pessoas já acessando. Já tem aqui, eu vou entrar aqui na página para compartilhar o link também do Celso. Boa noite para quem está entrando, sejam bem-vindos. Bem-vindas, né? Vamos lá. Olá, lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Boa noite, já tem... Olá, o que vocês irão falar? Já tem gente elogiando aqui, ó, Emerson, seu lindo, boa noite, boa noite. Eu posso falar? Também? Bem, vou te apresentando por enquanto. Então, então tá bom, tá bom. Né, sou o Márcio Vidal, aqui é a live do Em Casa Tem Cultura, pela página do vereador Celso Gianazzi. O vereador vai entrar daqui a pouco, ele estava numa participação de uma outra live, né, que está discutindo a política atual aqui do município, do estado, e daqui a pouco ele vai ingressar aqui também para, né, acalmar seu espírito, se humanizar aqui com a gente pela cultura e pela arte, né, com os poemas, pelas letras. E aqui ao meu lado eu tenho o professor Emerson da Cruz Inácio, mais conhecido como Emerson Inácio, da Fefeleche Letras, né, uma das figuras mais importantes da universidade no campo dos estudos da literatura comparada, da literatura negra, da literatura periférica, queer, enfim, né, dos estudos culturais. É uma honra muito grande tê-lo aqui, né? Além de tudo isso, foi meu orientador de mestrado. É uma honra, a pessoa que me acolheu, que, né, pegou uma pedra, né, e foi lapidando para poder caminhar dentro da universidade. Imensamente grato também. Fico feliz de tê-lo aqui, né? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para todas, para todos, para todos os seres, né? Todas as pessoas que são gente boa, que são do bem e que, como a gente, está trancado em casa, né? Eu, mais do que nunca, estou, como todo mundo também, achando isso tudo já um saco. Ficar em casa era o meu sonho e depois de 30 dias em casa, eu já não estou aguentando mais. Mas é bom que a gente continue onde nós estamos, né? Até porque a gente não sabe como é que isso tudo se desenrola, então é melhor ficar em casa. Sim. Emerson, a gente está, né, no meio dessa pandemia. Como que, antes da gente iniciar, né, direto para os poemas, para a literatura, como que a USP está encarando isso? Né? Como que vão ser os próximos passos? Assim, você vai dar aula virtual? Como que a USP está pensando essa questão da universidade, né, dos estudos? Bom, as atividades acadêmicas elas estão parcialmente suspensas, sobretudo aquelas que têm a ver com sala de aula em si, né? Não há curso presencial mais. Olha, boa noite, vereador Emerson, chegou. tudo bem? Boa noite, Celso, como vai? Tudo bem? Desculpa o atraso aí, viu? Faz parte. A gente tava numa outra live lá que sai correndo da outra para vir conversar com você aqui. Prazer enorme, viu, Emerson? Márcio também. Bem, Celso. O Emerson estava explicando aqui para a gente como que a USP está pensando esse semestre, né? Como que vai dar a sequência aí nas aulas. Legal. Já estamos ao vivo já? Já estamos. Que legal, bacana. Pronto, me encontrei aqui. Então, prosseguindo, o que a boa parte dos professores da Faculdade de Filosofia
a prática que adotamos foi disponibilizar conteúdos para os alunos enquanto isso, né? A gente não tem nenhuma previsão de cancelamento do semestre, a gente não acho que não está nos planos da Universidade de São Paulo fazer isso para já. Então, portanto, a gente vai tocando da maneira que a gente consegue, né? Eu, por exemplo, disponibilizei para as minhas 2 turmas um conjunto de muito mais de atividades de entretenimento para esse momento do que necessariamente de conteúdos, né? Eu sou diametralmente contra a prática de EAD, sobretudo feita de maneira não planejada. Quando a gente se planeja para fazer uma coisa, para produzir conteúdo online é uma coisa, né? Só que a gente foi pego no meio desse enorme furacão e cursos como os meus, né, que são cursos para licenciatura, para formação de professores, são cursos que demandam presença e atuação e contato e interação, que eu não sei se o desenvolvimento de EAD seria satisfatório, né? Sem contar que... Ô Emerson, essa parte do contato, da interação que você fala com os alunos, tudo, é muito importante, aliás, é fundamental. Mas, além disso, também, a parte tecnológica, o acesso como estão os alunos da FIFELET, o acesso às redes, aos equipamentos, todos têm acesso a isso, não? Bom, foi feita uma pesquisa pela nossa comissão de graduação, com os alunos, sobretudo aqueles que estavam envolvidos agora na fase final, que é da formação de professores, o que eles chamam licenciatura, né? O que nós chamamos de licenciatura. Cerca de 60% responderam, e nós estamos considerando que os outros 40% não responderam porque não têm um acesso tão facilitado assim às redes de internet. A despeito disso, os nossos alunos que estão no CRUSP, não é? Eles foi disponibilizado pela reitoria, pelas reitorias, um kit internet para que sobretudo os alunos de pós-graduação, pudessem continuar os seus trabalhos, né? Porque muitos não têm computador, usam os computadores das sessões de aluno, coisas desse tipo, né? Então, há, de toda maneira, uma iniciativa da Universidade de São Paulo para garantir que a pesquisa continue sendo realizada, né? Quer dizer, não nos moldes que a gente imaginava, e que o acesso aos conteúdos didáticos também serão alcançados pelos alunos. Ótimo. Bem, agora, né, com os 3 aqui presentes, Celso, né, que estava, né, acho que na 4ª live do dia aí, né, como uma pessoa muito atuante na Câmara, ele é muito, né, requisitado para responder, né, para mostrar o trabalho que tem feito para enfrentar a pandemia aqui em São Paulo. E aí agora chegamos a... Pode falar. E tivemos também a sessão na Câmara Municipal hoje, né, para votar um projeto lá de mais dinheiro para a saúde, para assistência. Então, hoje foi um dia bem cheio, bem completo, repleto, mas uma satisfação muito grande, né, estar aqui com o professor Emerson, um grande lutador aí pela educação, né, militante. Então, uma honra ter você aqui. O Márcio também, nosso professor também, nosso poeta, nosso escritor, tá? E as pessoas que estão entrando aí nas nossas redes, né, Márcio, para conversar um pouquinho, saber também do professor, da questão da literatura, tem muito assunto para a gente conversar aí, ó. Professor Emerson já está falando da EAD, né, professor, muito importante nesse momento, a gente também é contra, né, professor Emerson, e está falando da universidade, mas a gente tem uma luta muito grande, e o Márcio está junto nessa luta com a gente aí, contra EAD para ensino infantil, que a Prefeitura de São Paulo quer colocar para o ensino infantil, para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Inadmissível. A população de São Paulo, uma grande desigualdade que a gente vive na cidade de São Paulo, o EAD vai só potencializar essa desigualdade, não é o que vocês acham? Quer dizer, eu moro exatamente do Largo de Santa Cecília, ainda na gestão Haddad foram instaladas 4 antenas em torno do largo que garantem acesso à internet, né? Uma velocidade muito superior à que a gente costuma ter.
essa praça geralmente está muito cheia de gente, utilizando essa internet. O que só nos prova, de certa maneira, que a população em geral, o grosso da população, não tem acesso a uma rede de qualidade e que, portanto, precisa fazer uso das redes públicas. E a minha grande pergunta, o meu grande questionamento em torno disso sempre, é se os nossos alunos e alunas, né, sobretudo as pessoas de menos favorecidas, de baixa renda, né, têm esse acesso que os nossos governantes estão imaginando que tenha. Sem contar que eu não acredito na eficácia de um modelo de ensino em que o papel do professor seja minimizado em favor, por exemplo, de um substitutivo qualquer ligado às experiências digitais, contra as quais eu não tenho nada, quero deixar claro, né? Mas eu duvido que um aluno de primeiro segmento, ou seja, Fundamental 1, ainda em processo de alfabetização, né, com determinadas questões de letramento que ainda estão em processo, que esse aluno, ou que muitas das vezes os pais desses alunos sejam capazes de gerir tanta coisa, né? Gerir tanto conteúdo, de digerir, né? Que tem, né? Ainda tem esse detalhe de digerir tanta tarefa. Eu acho que talvez seja um momento das coisas irem com um pouco mais calma, né? De serem levadas com um pouco mais calma. Nós estamos tendo, por exemplo, recebi de um colega, professor na Universidade de Leeds, na Inglaterra, uma previsão do governo inglês, né, que foi dividida com as universidades inglesas, de que talvez em novembro, né, as coisas possam voltar ao normal. Então a gente está falando de um quadro de saúde pública que das quais as pessoas se orgulham, como é a saúde inglesa, né? Não estamos falando de um espaço deficiente em vários sentidos, em termos de saúde, em termos educacionais, etc., como o Brasil, né? Então, tentar levar também as coisas com uma certa normalidade, como vamos produzir conteúdo, jogar na internet e os alunos vão acessar. Eu não sei se é a saída, e se não se trata também de mais um processo de soterramento dos processos educacionais, tais quais nós os conhecemos. Sim. Agora farei as vezes do mediador. É isso aí, Márcio. Trocar aí virar a chave do nosso assunto, né? Claro que esse assunto tem a ver, inclusive, com essa live, né? Por isso estamos aqui e não numa sala, né, com outras pessoas. Gostaria que o Emerson falasse um pouco do trabalho dele como professor, né, enquanto professor de literatura, e abrisse depois com um poema, ou, né, para já nos sensibilizar. Com vários poemas. Olha aí, ó. Para nos sensibilizar com a literatura, para a gente conseguir mudar o clima, assim. Bom, eu me apresentar, vou começar do início, né? Eu sou talvez um dos... Sou também, né, como tantos outros colegas meus, né, de carreira universitária e de magistério, resultado de uma escola pública onde ainda existia investimento, né? Eu sou carioca, ninguém sabe disso, né? Sou carioca, sou da época dos CIEPs, apesar de não ter nunca estudado no CIEP, não é? Só entrei numa escola particular para dar aulas, já era formado há algum tempo. É sempre bom deixar claro, né? Até 2006, quando venho para São Paulo, eu era professor de educação fundamental, né? Acho que também nunca deixei de ser, e professor de escolas públicas, dentre as quais o Colégio Pedro II, né? Do qual me orgulho muito de ter sido professor. Mas também fui professor do município, de escola de risco do Estado, não é? E espero que um dia consiga me aposentar para poder voltar para a formação de leitores, para a capacitação de leitores, que é uma coisa também com a qual eu gosto muito de trabalhar. Nos últimos anos, quer dizer, eu venho dos estudos
sexualidade, gênero, essas coisas, né? E, de certa maneira, eu fui torcendo a minha trajetória, né, para determinadas outras experiências, muito em particular para a literatura negro-brasileira ou afro-brasileira que tem sido produzida no Brasil, sobretudo aqueles vieses mais contemporâneos, né, que já são vieses armados de uma certa consciência ideológica, consciência política, consciência racial, que se traduz na criação de novas experiências estéticas, né? E é sempre bom frisar que essa literatura negra que está sendo produzida mais recentemente no Brasil e também em Portugal, daqui a pouquinho eu vou voltar nisso, é uma poesia que está, de certa maneira, virando as costas para aquilo que a literatura institucionalizada e defendida nos espaços acadêmicos preza tanto, não é? E o exemplo mais claro aqui é a Cooperifa, né? É algo que se gesta, né? E que se mantém a despeito da academia. Se bem que o Márcio está aqui, né? Para dizer que a academia também está na Cooperifa e a Cooperifa também está na academia, né? Márcio, professor Fábio, sim, né? E tantos outros alunos meus e alunos de colegas meus. De certa maneira, aí uma certa criação de uma ambiência muito particular que dispensa, digamos assim, determinados olhares, né? Eu trago para vocês aqui. Emerson, só fazer uma parte, Emerson. Você aponta, então, uma grande produção literária periférica, né, o Emerson? Periférica e surgida das margens daquilo que a gente considerou até pouco tempo centro, não é? Esses poetas e poetisas, enfim, eu nunca sei exatamente que termo usar para me referir a elas, né? De certa maneira foram criando espaços, né? Como o slam, como os saraus, como as rodas de poesia falada e coisas do tipo, né? Que transcenderam a própria apreensão que a gente na academia, que a gente dentro da universidade tem de poesia, de literatura, né? E só para lembrar, nos anos 60, ainda final dos anos 60, o Malcolm McLaren, que é um teórico da comunicação, disse que a arte não tinha mais nada a fazer, já tinha sido feito tudo na arte. Então restava às grandes periferias do mundo mostrar, afinal de contas, qual era a sua arte, que vinha dali a grande arte transformadora que se esperou durante todo o século XX e que surgiu e depois vira arte institucionalizada, né? Então, de certa maneira, a margem ela está transformando, ela está, de certa maneira, empurrando, né, o centro do seu lugar, mudando os referenciais. Pode fumar, né, gente? Pode, claro. Você escolheu algum poema aí para a gente? Eu vou começar com uma. Ai, peraí. Você está recebendo vários elogios aqui, né, nas redes sociais, aqui, né, Márcio, das pessoas que estão entrando. O professor Emerson, grande professor. Eu odeio ser elogiado porque eu morro de vergonha. Apesar de ser muito saidinho, né? Sou sempre muito saidinho. Vou mostrar sempre. Ai. Cadernos Negros, volume 37, poemas afro-brasileiros, né? E é de uma grande... Não é nem uma promessa, porque ela, de certa maneira, está muito sedimentada no nosso quadro cultural, quer dizer, no quadro maior da poesia, da literatura, da cultura de matriz afro-africana no Brasil, né? Cristiane Sobral, e o poema se chama Página Preta. Uma página preta não dá conta de nossa demanda, mas é um outro negro começo. Uma página preta não é tudo o que queremos, mas já anima o corpo cansado de luta. Uma página preta, em tempos de tanta besteira, um ensaio sobre José Carlos Limeira, página preta subvertendo a lógica da procura, salpicando tinta fértil
nesse universo de brancura. Uma página preta, derrotando a supremacia da folha alva, em benefício da democracia, uma humanidade salva, negra ampulheta, invadindo a retina cor do mundo. Um preto negror fecundo, brilhantina, mostrando que o preto combina com tudo. Oh, muito legal, Emerson? Cristiane Sobral. Cristiane Sobral, de Brasília. Que legal. Cadernos Negros 37. Ai, meu Deus do céu. Eu vou acertar o lado uma hora. Cadernos Negros 37, poemas afro-brasileiros. Tem outro daqui que eu quero ler. Posso já? Pode, lógico. Emerson, professor Emerson, você é um dos coordenadores aí, organizadores dos Cadernos Negros? Eu não sou coordenador, nem organizador, do que muito me ressinto, né? Mas, claro, nem tenho idade para isso, porque os Cadernos Negros têm quase a minha idade, né? Eu tenho 47 anos, e os Cadernos Negros estão sendo publicados desde dos fins dos anos 70, né? Estão sendo articulados, né, desde os fins dos anos 70, né? Mas tenho colaborado com eles já há alguns anos na seleção, sobretudo dos textos que vem compondo, né, os últimos 10 ou 12 cadernos publicados aí. Nos últimos tempos não consegui colaborar muito porque estava fora, né? Sempre no período de seleção, estava fora do Brasil, estava ocupado com outras coisas e não tenho podido colaborar. Mas tenho muito prazer em fazê-lo sempre que for convidado. Então, dá um salve aí para o Márcio, para o outro Márcio, para o Márcio dos Cadernos Negros, e para a minha queridíssima, para as minhas duas queridas, né? Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, né? Esmeralda Ribeiro e o amor da minha vida, minha preta predileta, Miriam Alves. Né? É sempre bom lembrar delas. Né? Sim. Eu peguei o livro errado, mas já meu auxiliar, meu rico maridinho que está aqui do lado, vai pegar. Pega, por gentileza, o outro de poesia. Esse live do Minha Casa Tem Cultura aí é muito importante, né? Nesse espaço. Minha casa tem livros que eu quero doar e biblioteca nenhuma quer, porque a gente já não tem mais onde colocar livro aqui em casa. Se vocês descobrirem uma biblioteca que vá cuidar dos livros, a gente doa, viu? Deixando casa de professor é assim, né? O Márcio também lá, o poeta, a professora ali, ó. Pois é. Será que o Márcio encontra alguma coisa nessa estante? Encontro. Aqui essa é a estante dos estudos, então essa é a do caos, né? Mas tem as outras que estão mais organizadas. Deixa eu aproveitar, enquanto você encontra aí o livro, dentro da nossa literatura, da literatura brasileira, né, que vai se construindo, ela tem uma particularidade dentro das literaturas de língua portuguesa, né, que engloba Portugal, Moçambique, Angola, Guiné, enfim, Cabo Verde, né, e outros países, que há no estabelecimento dessa nossa literatura, do que a gente chama de nossa, esses outros países participaram de processos emancipatórios, né, de identidade, de luta pela liberdade, então, por guerras, né, por enfrentamentos, né, com morte, com independência, e no caso da nossa literatura foi um processo diferente, né? Não teve, foi uma descoberta mais amena, no sentido de não precisar de uma guerra, né, para a gente ter a nossa própria identidade, mas são processos bastante diferentes. Que depois que você lê o seu poema, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa diferença para quem está assistindo e não sabe, né, o que era a literatura nos anos 70 em Angola, por exemplo, ou em Moçambique, que estava em plena guerra, enfim, lá. E nós aqui, né, que estávamos nos anos 70 falando com a literatura marginal, né, e outras. Os processos talvez não sejam tão diferentes assim, né? A minha pergunta de sempre é quanto que o solapamento das experiências
das pessoas negras e das pessoas mais pobres também não se configuraram, de certa maneira, guerras e combates. Estão se configurando até hoje, não é? Então, de certa maneira, essa guerra, a luta, se a gente não tem uma luta armada para a construção da nossa identidade brasileira, né? Ou melhor dizendo, das nossas identidades brasileiras, porque nós não somos um, né? Nós somos vários, ainda bem, tivemos, em contrapartida, outros processos que foram tão violentos quanto, né? E aí a gente diz respeito a processos de silenciamento também, né? É claro, eu não estou aqui querendo colocar a guerra e processo de silenciamento no mesmo patamar, né? Estou querendo fazer simplesmente, né, contrafaces. O muito interessante da poesia produzida na África de língua portuguesa, né, esse período, é uma questão de construção identitária, né? As pessoas precisavam da literatura para se constituírem como angolanas, como cabo-verdianas, como guineenses, como... É bom sempre falar da Guiné, porque ninguém nunca fala da Guiné. Mas Guiné tem literatura também. Guineenses e moçambicanas, enfim, né? E aí a literatura assumiu um papel fundamental, que é construir um imaginário de nação, um imaginário de país, um imaginário de liberdade, quando não existia país, né? Quando não existia ainda liberdade, né? E detalhe, no meio de uma de guerras, né? Violentíssimas, como foi no caso da Guiné, como foi no caso de Angola, como foi no caso de Moçambique, né? Em particular esses três territórios. Como a nossa poesia dos anos 70, né, a poesia marginal daqui, é uma poesia profundamente engajada em propósitos políticos que passam, primeiro, pela criação de pontos de fuga, né, para que a censura, sempre muito burra, não conseguisse ver determinadas coisas, então era preciso criar uma estética que falasse às pessoas mas de uma forma que as censuras, porque a PIDE operava em Portugal, né, os aparelhos censórios também, tanto quanto operava aqui. Então, criar uma palavra poética, sobretudo, que fosse capaz de atingir as pessoas, de circular e, ao mesmo tempo, ser acessível. Não é? E daí, eu acho... Emerson, só os internautas aqui, né, que estão conectados, estão falando que tem, não sei se é você ou se é o Celso, que está com algum som ligado, que está reverberando e está dando eco. Está dando eco na transmissão da sua fala. Provavelmente TV, é aqui. Então só para... Bom, enquanto o Emerson... É que meu fã número 1, que é o meu marido, está aqui com o som ligado à altura, então, e tem um atraso, né, entre o que eu falo e o que faz. Mas já foi resolvido. Use fones. Ele vai usar fones daqui para frente. Ok, que ótimo. Onde é que eu estava? Eu já me perdi. Falando das palavras, das palavras que usava para burlar a censura, né? E aí os suportes também são muito interessantes, né? Porque, da mesma maneira que o Luandino Vieira conta nos papéis da prisão, né? Vai comentar sobre esse fenômeno, né? De como é que de fato a literatura, o que ele produzia, o que tantos outros produziam, circulavam, né? Cadernos dos mais simples que eram passados de mão em mão até que chegava nas mãos de alguém que fazia com que aquilo chegasse do lado de fora e fosse posteriormente publicado, sobretudo na Itália, sobretudo na França, na Suíça, né, em outros territórios em que não havia uma censura como havia no espaço português. Em contrapartida, no Brasil, a coisa dos suportes, né, a poesia do mimeógrafo, a poesia nos tapumes das obras do metrô do Rio de Janeiro, né? A poesia feita à mão e xerocada
né, para que pudesse circular, né? Então, de certa maneira, há todo um processo, um jogo nisso tudo, né, que é o jogo da burla, né, de criar fazer da falha o grande salto, o grande ponto de ancoragem. Agora, são poesias, profunda, torna a dizer, ideologicamente engajadas, sim, politicamente engajadas, sim, mas, sobretudo, né, ou melhor dizendo, literaturas, mas, sobretudo, vinculadas à criação de processos estéticos outros, né, que não são necessariamente aqueles processos estéticos que estavam na moda à altura, né? Sim. Falando nisso, eu escolhi aqui um poema do Craveirinha, do José Craveirinha. Temos dois poetas aí, ó. Tem o Márcio Vidal, o Hermes, o professores, olha. Que é dessa antologia poética que foi distribuída nas escolas alguns anos atrás, então provavelmente todas as escolas aí tenham essa antologia, que é poesia africana de língua portuguesa, trata de todos os países e com vários autores que, né, eu tenho o privilégio, graças ao Emerson, de conhecerem alguns, inclusive pessoalmente, então isso é muito bom, assim. E o Craveirinha, para quem não sabe, passou 23 anos preso, né? Engajado pela luta pela independência, contra o racismo, enfim. E aí ele tem esse poema curto que chama A Minha Dor. Dói a mesmíssima angústia nas almas dos nossos corpos, perto e à distância. E o preto que gritou é a dor que se não vendeu nem na hora do sol perdido nos muros da cadeia. Então é isso, né? O Craveirinha aqui registrado com sua arte, que o Craveirinha ele tem um outro poema muito bonito, assim, né? E pesado, que ele fala do, né? Eu não tenho nesse livro, também não vou me recordar de cor, mas ele fala assim, né? Que eu sou, quando você me chama de negro, você não está me ofendendo, na verdade, você está me lembrando da história, está lembrando por que eu estou aqui, por que eu luto, né? E no final ele agradece que é o carcereiro, né? A quem se dirige a ele o tempo todo o chamando de negro, assim. Então, o Emerson e o Márcio, a gente está num momento no Brasil vivendo com um presidente que é racista, preconceituoso, homofóbico, é tudo isso. E a gente tem ataques aí aqui na cidade de São Paulo. Acho que o Márcio pode até falar melhor do material que foi colocado e foi feito uma discriminação no material, né, do Cadernos Negros, né, Márcio? Como é que explica essa história? Que foram textos selecionados que fizeram uma censura aqui no material que ia ser divulgado aqui na rede municipal por conta dessa questão, dessa ideologia que vem do governo federal, do Bolsonaro, esse ataque que ele faz às minorias, ao preconceito, aos movimentos sociais. Não é isso, Márcio? Sim, o que aconteceu não está ligado aos Cadernos Negros diretamente, mas está ligado a um concurso de textos produzidos por professoras e professores da rede municipal com tema livre, e que esses textos virariam um livro. O que acontece é que acho que uns 4 textos que tinham sido aprovados, enfim, quando o livro foi publicado, os textos não estavam, e eram os 4 textos que abordavam gênero, racismo, era o tema dos 4 textos, estavam em torno disso. E as professoras, 4 autoras, não foram avisadas que os textos não estariam. Aliás, o nome delas estava nos agradecimentos, como se elas tivessem sido autoras, porém os textos não participaram. E como que soubemos disso? Primeiro que recebemos as denúncias, né? E depois algumas provas, né? Mensagens de supervisoras de ensino que explicavam, né, anonimamente, que os textos foram tirados por conta dos seus temas e que não essa gestão não aceitaria textos que abordassem esse, né, gênero e negritude, né, contra o racismo. Então é grave, né, o que você está falando. E é histórico também, né, dentro
Pode falar. Nós temos aí, se a escravatura no Brasil foi suspensa em aspas, né? Há alguns anos, os capitães do mato continuam, né? Inclusive alguns na presidência da República. Continuam atuando muito bem. Essa questão não é nova, não é? Em 2010 houve aqui no estado de São Paulo, né? Com a coletânea Os 100 Melhores Contos Brasileiros, organizado pelo colega Ítalo Morricone, em que um conto do Inácio de Loyola Brandão, que inclusive acabou de lançar o terceiro livro da trilogia, né, que repensa o Brasil, o conto do Inácio de Loyola Brandão foi parar na justiça, né, o que determinou, àquela altura, a recolha das bibliotecas das escolas públicas estaduais. Quer dizer, não foi a recolha. Solicitou que os dirigentes retirassem do acesso aos alunos aqueles livros, né? Muitos livros já tinham sido distribuídos, etc. Né? Não me parece muito novo esse fenômeno, não é? Em 98, quando a série Harry Potter começou a ser publicada no Brasil, uma colega do Pedro II teve um problema sério com os pais porque foi acusada de incitar os alunos à bruxaria, porque os alunos liam Harry Potter, né? E, quer dizer, na verdade, a escola é o primeiro lugar em que esses processos de caretização das pessoas, né, de endireitamento da consciência e coisas do tipo, a escola é o primeiro lugar, né? Porque a escola é aquele lugar que, por ser um espaço parcialmente democrático, é um espaço em que todo mundo acha que pode pôr o dedo, né? Como na universidade também, né? A universidade pública ela recebe não só o desrespeito constante de quem nos governa, e de corte de bolsa, que nós tivemos agora, de bolsas para alunos de pós, como também a escola pública é o espaço em que todo mundo acha que pode dar palpite, né? Isso tem a ver com desqualificação do trabalho do professor, tem a ver com minimização do trabalho do professor e com o papel da própria escola, né? Se, por um lado, ela precisa ser democrática, porque a gente ainda bem, tempos democráticos e que as pessoas precisam também intervir, mas é preciso que se perceba aí os limites também, né? Quais são os limites da arte? A pergunta que a gente sempre se faz, né? E qual é a capacidade que o poder público tem de, por exemplo, ao invés de censurar, como é o caso que o Márcio acaba de apresentar, mas garantir que esses outros dizeres que são minimizados, que são obliterados, possam também surgir. Que é papel de Estado, né? Garantir que todos possam falar, não é isso? Exatamente. O Emerson, o Márcio, o Emerson o Emerson é professor de estudos comparados, né, de língua portuguesa, de literatura de língua portuguesa, e você tem muito contato, né, Emerson? A gente sabe que você viaja o mundo todo, você tem muito contato aí com Moçambique, Angola, como falou, Portugal, Cabo Verde, né? Citou Cabo Verde também. E ali a gente tem são povos oprimidos, né? Tem a poesia e a arte ali, como diz aí a Luciene, como resistência do povo oprimido, né? Falar um pouquinho dessa comparação desses países, né? Dessa cultura dos povos oprimidos com o Brasil. E se você puder também, Emerson, já é uma curiosidade também, trazendo para a nossa realidade de hoje, se você tem alguma notícia da situação que eles estão vivendo lá em função dessa grande pandemia também aí. Você sabe que você tem muito contato por lá, conhece muitas pessoas. Eu tenho recebido notícias dos amigos em Angola, dos amigos em Moçambique e dos amigos de Cabo Verde, né? Particularmente, há um grande amigo meu, também poeta, Gustavo Cerqueira Guimarães, que está em Moçambique, em Maputo, né? Como leitor da CAPES, e eles têm vivido uma situação muito semelhante à nossa, né? E no caso particular de Moçambique,
talvez até um tanto quanto mais severa em termos de isolamento, porque Moçambique mal se recuperou do problema com o furacão, com as enchentes provocadas pelas tormentas em 2018. Então, não pode, de forma alguma, adentrar uma outra situação de calamidade, como pode ser, para eles, o coronavírus. Em Cabo Verde, até onde se sabe que a Fátima Fernandes, né, que é também conhecida do Márcio, e que outros amigos que estiveram, né, e que estão por lá, têm dito, é que, teoricamente, há casos muito isolados, né, mas também há situações aí de precariedade que é bom que se evite que haja quaisquer tipos de disseminações, coisas do tipo. Angola, antes de nós, já entrou em situação de emergência também, garantindo que ninguém saísse de casa, que as pessoas começassem a se proteger como podiam, né? Eu tive lá um casal amigo, o André e o Noé, que tentaram durante muitos dias ir de Luanda para Lisboa para voltar para casa, né? Porque ninguém sabia de fato, há um mês atrás, quais eram quais seriam, né? Ou quais podem ser os desdobramentos disso tudo. Quer dizer, eu me foco muito, né? Você falou, ele viaja muito, né? Eu viajo tanto assim. Eu tenho desenvolvido um trabalho já há 2 anos com 2 colegas, que é sempre bom citá-las, né? Quem são os colegas? Professor Inocência Mata, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e professor Yolanda Évora, do ISEG, também uma unidade de investigação da Universidade de Lisboa, ISEG, é Instituto Superior de Economia e Gestão. E nós temos um projeto chamado Afroport, né? 2 colegas, nós somos 2 aqui na USP, também articulando esse projeto, né? Somos eu e a professora Rosângela Sartes, que deve estar vendo a gente aí, espero. Manifeste, Rosângela! Deve estar aí. E no que visa esse projeto? É fazer a cartografia das experiências negras em Portugal, né? E aí tem sido muito interessante porque a gente tem lidado com processos que são processos de identidade, né, muito diversos, né? Que dizem respeito a muitas pessoas negras nascidas em Portugal e que são portuguesas, não se considerarem portuguesas de fato, porque lhes foi dito o tempo todo que elas eram cabo-verdianas, guineenses, que elas não eram portuguesas porque eram negras. Né? Olha isso. Excludente, então, né? Sem contar que lidando com essa literatura que está surgindo, né? Eu já cataloguei uma média de 30 a 35 autoras e autores, não é? Poetas e prosadores. Eu, conversando, sobretudo com a juventude, com os autores muito jovens, me deparei com situações engraçadíssimas. Quer dizer, que de engraçadas, de fato, não tem nada. Não é? Gente nascida em Portugal, criada em Portugal, que não sabe onde fica Cabo Verde, que não sabe onde fica Angola, porque nunca esteve lá, e que são ou apátridas, ou têm seu registro civil marcado como pessoas nascidas em Lisboa, mas de nacionalidade guineense, cabo-verdiana, etc, etc, etc. Né? De certa maneira, o nosso projeto passa também por isso, né? O resgate de uma cidadania negra portuguesa. Né? A gente está falando de homens e mulheres e trans, nascidos em território português, que viveram a vida inteira em território português e que não são considerados portugueses porque são negros. Né? Então, a fala do racismo institucional, é a fala do racismo estrutural, e inclusive de um certo racismo que ele é estratégico
para a manutenção de uma certa identidade branca, europeia, portuguesa, eurocentrada, né? Muito colonial, em outras palavras. Bem, o pessoal está pedindo para você ler outro poema. Eu vou ler justamente uma joia chamada Raquel Lima, que é uma poeta afro-portuguesa. O livro Ingenuidade, Inocência e Ignorância foi lançado em finais do ano passado, aqui em São Paulo também, no Quilombo, aqui próximo da minha casa, né, no Aparelho Luzia. E vou ler um poema lá desse nome, Raquel Lima, adoro esse poema, chamado Planeta África. Sou afrodescendente, afrodisíaca, afrodiaspórica, afroconsciente, afrofuturista, afro-resiliente, afro-não condescendente. Gostaria que África não fosse um prefixo inconsequente, que fosse um planeta em vez de um continente. Raquel Lima. Muito bom. Muito bem. Queria ler agora também, aproveitando, do Agostinho Neto, né? O angolano, que também me enche os olhos com suas palavras e também vai agradar a muitos que estão aí online. Criar. Criar, criar. Criar no espírito, criar no músculo, criar no verso. Criar no homem, criar na massa. Criar. Criar com os olhos secos. Criar, criar. Sobre a profanação da floresta, sobre a fortaleza impúdica do chicote. Criar sobre o perfume dos troncos cerrados. Criar. Criar com os olhos secos. Criar, criar. Gargalhadas sobre o escárnio da palmatória. Coragem nas pontas das botas do roceiro. Força no esfrangalhado das portas violentadas. Firme no vermelho sangue da insegurança. Criar. Criar com os olhos secos. Criar, criar. Estrelas sobre o carmatelo guerreiro. Paz sobre o choro das crianças. Paz sobre o suor, sobre a lágrima do contrato. Paz sobre o ódio. Criar. Criar paz com os olhos secos. Criar, criar. Criar liberdade nas estradas escravas, algemas de amor nos caminhos paganizados do amor. Sons festivos sobre o balanceio dos corpos em forças simuladas. Criar. Criar amor com os olhos secos. Muito bem, muito bom. Ô Emerson, você citou aí o racismo estrutural, falando em Portugal. Aqui no Brasil, recentemente aí nós tivemos aí, e ficou muito, divulgaram muito, um técnico de futebol, Roger Machado, né, falando dessa questão do racismo estrutural. Esse o racismo estrutural é uma chaga mesmo, que vive, nos acompanha, né, há muito tempo, e parece que a gente não tem a competência de sair disso, né, Emerson? Gostaria que falasse um pouquinho disso na literatura também. Quer dizer, a literatura foi, durante muito tempo, um lugar para branco e para homem, né? Também tem isso, né? De certa maneira, não é? Talvez nosso maior autor, ele foi, não sei se vítima ou se também a parte desse engendramento de uma lógica racista, né? Eu lembro que há uns anos atrás houve um grande estardalhaço em torno da figura do Machado, né? Nosso suprassumo, representado no comercial da Caixa Econômica Federal por um homem branco. Não é? Eu acho que o comercial da Caixa não inventava nenhuma moda a não ser refletir toda uma lógica sociocultural que identificava pessoas muito inteligentes negras como pessoas brancas. Não é? De certa maneira, a nossa literatura tem uma figura como tem várias figuras, né? Dentre as quais cito duas, uma do século XIX e uma do início do século XX,
Maria Firmina dos Reis e Lima Barreto, né, o expoente máximo de os expoentes máximos daqueles que não quiseram entrar no esquema. Não entraram no esquema, acontece o quê? Também não vão entrar nas histórias da literatura. Né? A gente tem mais ou menos 70 anos entre a última referência de uma grande história da literatura brasileira, a Maria Firmina dos Reis, e o ressurgimento, né, o encontro lá nos anos 70 de um exemplar perdido de Úrsula, que vai ser, naquela altura, reeditado. Né? Por que uma figura que foi abolicionista, era uma mulher negra, educadora, alguém que tinha consciência da sua raça, da sua cor e do seu papel social, por que ela passa 70 anos, mais do que isso, até a Fernanda deve estar por aí, me corrija, Fernanda, por favor, não é? Fernanda Miranda, nossa amiga, parceirona. Da Zona Sul também, viu? É sempre bom liderar. Lá do Jardim São Luís, lá do Ibirapuera, aliás. Aqui perto. Por que uma autora como essa, né, de porte, passa quase mais de 70 anos fora de qualquer citação, de qualquer referência dos estudos literários? Né? O que fazer, por exemplo, com um preto que sabe que é preto, que escreve como preto e que pensa e que tem um projeto estético que nem Lima Barreto? Ele não pode ser moderno, né? Então a gente enfia lá num lugar qualquer chamado pré-modernismo, né? Que é nada, que é lugar nenhum, né? É um umbral da literatura, esses pré alguma coisa, e o deixa lá, sobretudo porque nem Lima, nem Maria Firmina veiculam modelos de identidade nacional que vão ser muito valorizados no nosso modernismo. Né? Esse Brasil único, mestiço, né? Todo mundo se dá bem, todo mundo é feliz nesse lugar. Né? Muito pelo contrário, são dois autores, uma autora e um autor, que vão questionar, afinal de contas, de que Brasil nós estamos falando? Esse Brasil que não tem preto, esse Brasil que preto vai para o manicômio, que preto inteligente é tratado como louco, não é? Que Brasil é esse? De certa maneira, a literatura, para resumir e responder a pergunta do Celso, que eu vou falar de outra coisa, eu nunca respondo as perguntas que me fazem. É normal. A literatura ela vai refletir. A literatura é uma instituição, é uma fala de poder também. E ela vai refletir durante boa parte da sua articulação no século XX, os modelos racistas que são herdados do século XIX e que vão permanecer, inclusive desvinculando a nossa identidade nacional da questão étnico-racial. Preto não é brasileiro. Né? Afinal de contas, como os portugueses não, quero corrigir, como alguns portugueses dizem, né, e disseram para uma deputada, Joacine Catar Moreira, né, volte para sua terra. Né? E, de certa maneira, é uma mentalidade, né, que ainda habita certos campos culturais brasileiros, né, de achar que o negro é o outro do outro do outro, né? Não faz parte desse contexto em que nós vivemos. E nós deveríamos ser, né, Emerson, uma população que nós temos aí, de quase 52% da população negra, deveria ter muita poesia, muita arte, muita literatura de pessoas negras, né? Tem, Celso. A questão é que as grandes editoras não estão interessadas em publicar autores e autoras negras. Né? A gente viu... Eu conheço Conceição Evaristo desde 1996. Né? Eu estava entrando no mestrado, Conceição estava fazendo doutorado. Conceição só conseguiu ser publicada por uma editora de maior porte, etc., não faz muito tempo, 4 ou 5 anos. Né? Quilomboso está publicando em Cadernos Negros há quase 40 anos, não é?
Porque as pessoas se organizam, as pessoas se cotizam, etc, etc, etc. A gente pode contar, na cidade de São Paulo, não vou nem falar do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, quantas bibliotecas públicas possuem, por exemplo, um exemplar de Cadernos Negros? Isso tem a ver com política editorial, isso tem a ver com o fato... Olha, literatura de preto, só preto que vai ler, né? Então a gente não compra, não. Então, de certa maneira, contrariando toda uma lógica que não só eu e outros grandes professores antes de mim, Eliane Yunes, por exemplo, professora da PUC do Rio de Janeiro, né, como grande fomentadora de leitura, né, de tentar democratizar, por exemplo, acesso ao texto literário. Literatura para todo mundo. Literatura escrita por branco, preto pode ler. Por que o contrário, muitas das vezes, não funciona? Sim. Porque um mau autor branco... um mau autor negro é mau autor porque é preto. E eu não estou aqui fazendo... Porque vai lá já pintar alguém aí que vai dizer olha, começou o vitimismo. Não é vitimismo, não. Muito pelo contrário. É consciência da realidade e consciência do cânone literário que a gente dispõe. Que também não tem mulher. Né? Também afasta a mulher, né, Emerson? Tem Raquel, tem Clarice, tem uma ou outra aqui e ali, tem uma Henriqueta Lisboa, e a gente não consegue ir muito para frente disso. Né? Ou seja, nós vivemos uma estrutura cultural que vai, a todo tempo, relembrar a diferença, mas a diferença no sentido negativo do termo. Né? Ela é a outra porque é mulher, ele é o outro porque é preto, ela é a outra porque é... E se for preto e mulher, então, aí... Né? Aí mesmo que é o outro do outro, do outro, do outro, do outro, sem fim, né? E que sequer vai fazer parte da história. Como foi o caso de Maria Firmina dos Reis durante muito tempo, né? Ótimo. Uma aula, né, Márcio? Uma grande aula que nós estamos tendo aqui, ó. Que é incrível, que isso. O Emerson é muito esclarecedor, assim, muito bom, né? Eu tinha escolhido o meu próximo texto de uma autora que é a Noêmia de Souza também, uma moçambicana aí com uma biografia importantíssima para a literatura. Quem vê o Márcio nesse afã todo pensa que ele é aluno do Lugarinho. Isso, com muito orgulho, viu, professor? E eu escolhi o texto chamado Descobrimento, da Noêmia. Quando a tua mão macia e serena de branco se estendeu fraternalmente para mim e, através índicos de preconceitos, apertou com carinho meus dedos mulatos enclavinhados. Quando teus olhos, inchados de compreensão, pousaram no mapa doloroso do meu rosto de África, quando a piroga do teu amor se fez ao mar e veio aportar ao meu peito ensanguentado e cético, quando a tua voz doce e fresca como um lanho me trouxe a bandeira branca da palavra irmã, é que eu senti profunda, como um selo em brasa verrumando a carne, a força terrível e única do nosso abraço fraterno, a inquebrável cadeia de nossas mãos enfim juntas, a indestrutível resistência da muralha erguida por nossas maravilhosas juventudes unidas. Amigo, quando a tua mão, certa e serena de branco, procurou o desespero da minha mão sem rumo. Muito assim, né? Noêmia de Souza aí, deixando sempre né, a gente fazendo a gente refletir no final aí, o tapa na cara, né? Exatamente, e trazendo as mulheres mais uma vez aí, né? As poetisas, né? Posso falar de amor? Olha, muito bom. Eu quero trazer para aqui, para a nossa conversa, um companheiro nosso, que eu acho que é um poeta genial, né? E que frequenta muitas minhas aulas há alguns anos, né? Akins Quintê, um salve para você. Sinestesia poética. Oi? Amigo, parceiro. Akins é um poeta. Mesmo que as rádios recusem e não vire contágio, que os malandros não usem em momento mais ágil e que eles me acusem de cópia, de plágio, te fiz o poema no meu momento mais frágil.
Mesmo que mente surta, o que valeu foi não é vulto, meu passado não furta, minhas dúvidas sepulto, minha poesia simples e curta, minha arma, meus males insulto, te fiz o poema, teu coração eu consulto. Fiz antes de raiar o dia, se disseres pela rua, isso não é poesia, é namorando a lua, que a inspiração me irradia. Te fiz o poema, sem me preocupar com a academia. Que os poetas não declamem e acham que falta lírio, os militantes reclamam, enxerguem seco satírio, de amador me chamem, façam do texto martírio. Te fiz o poema entre a realidade e o delírio. O que me vai o desejo, escrevo no embalo, se a sensualidade do beijo em meus versos espalho, seu sussurro solfejo. Quando meu eu calo. Te fiz o poema na cadência do falo. Mesmo se os brancos omitem dizer desenfeia, mentem, que os da elite evitem, me calar tentem, que os livros não citem, com seu racismo que atentem. Meu poema é preto como ela é preta, lindo e eterno sentem. Mesmo que o verso não entre, teus orifícios, teus meios, não pouse brasa em teu ventre, não fagulhe em teus seios, não dê tesão dentre, no enfiar venham freios. Te fiz o poema para bagunçar teus anseios. Mesmo se você, amor, ao ler me nega, e o verso de dor cada vez mais me pega, nas conversas de horror, te digam que sou piegas. Te fiz o poema às escuras, às cegas. A 15 Quintê. Parceiro bom. Eu devia ser rapper, que nem ele, que eu ia saber ler isso lindamente, né? Porque é uma dificuldade sempre. É ele que tinha que estar aqui lendo isso, né? O professor Fábio está falando aí no A15, né? Olha, tem várias pessoas falando, lindo poema, a doutora Rosilene falando, lindo poema, olha aí, show de poesias, uma aula, verdadeira aula que a gente está tendo aqui nessa sexta-feira em Casa Tem Cultura, né, Márcio? Exatamente, Celso. Já chegamos a, né, a 1 hora aí de live, também a gente já vai começar, né, se encaminhar para o fim, ainda não chegamos ao fim, né? Vamos esticar só um pouquinho mais, mas já avisando que em pouco tempo estaremos encerrando a nossa live. E até aproveitar, né, a audiência e dizer para as pessoas que ainda não sabem que o Celso ele criou uma página na internet que é contra o coronavírus. Então, quem acessar lá a página dele, né, celsogianazzi.com.br, vai ver a quantidade de ações que ele já fez, né, para combater o vírus. Inclusive, tem uma vitória imensa de hoje, né, que foi uma luta do Celso, que foi a reabertura do Hospital Cruz Vermelha, que estava fechado, né, uma parte, e vai ser reaberto pela luta do Celso para atender pacientes, né, do coronavírus. E o Hospital Sorocabana também, uma luta muito grande que o Celso tem feito lá. Enfim, estou aproveitando aqui para dizer isso. E eu queria recitar um poema também de um poeta negro muito conhecido aqui, sobretudo no Brasil, que é o Mano Brown, né? Eu acho que ele teria que estar aqui junto com a gente, né? Você roubou minha fala. Ah, não acredito. Ah. Pois é, ele está aqui com a gente. Então, chama Jesus Chorou. E é assim: o que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser causada por vermes imundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, e eu que me julguei forte, eu que me senti, serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco e o processo é lento no momento, deixa eu caminhar contra o vento. De que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável, é quente. Borrou a letra triste do poeta, só, correu no rosto fardo do profeta. Verme sai da reta, que a lágrima de um homem vai cair.
esse é o seu BO da eternidade. Diz que o homem não chora, tá bom, falou. Não vai para grupo não aí. Jesus chorou. Enfim, é isso aí. Mano Brown, eu acho que é uma das, né, dos versos mais bonitos aí para se falar do choro, da literatura como um todo, da música, né? Agora, já e do homem frágil, né? Tem uma questão aí que é o homem frágil. Ah, exatamente. O direito do homem negro de ser frágil. Né? Exatamente. Deixa eu perguntar, o Emerson, um grande professor da FEFELET lá da USP, falou um pouquinho no começo, o Emerson, de você, assim, uma aula que a gente está tendo, e acho que o pessoal está perguntando, está falando que todo mundo deveria ter uma aula dessa, né, presencial, mas a gente, como não pode estar presencial, a gente está estando aqui pela internet. Você acha que após pandemia, toda essa crise, como você vê a universidade, vê as aulas? Você acha que vai haver na literatura também vai haver muita mudança? Nós não seremos os mesmos, Emerson? Que análise você faz como professor ali da FEFELET? Nós jamais seremos os mesmos depois disso, sobretudo porque todos nós, né, nunca vivemos isso. A gente não tem noção do que isso pode significar. Eu fico sempre, tenho pensado sobre isso, né? Lembrando de um fragmento do Alfredo Sirquis, que eu li no Jornal do Brasil, deve ter uns 20 anos. Se procurar aqui em casa, deve ter, porque coisas das quais eu gostava, eu recortava e guardava, né? Deve estar guardado aqui. Em que a altura, né, esse texto do Sirquis, falava sobre uma grande epidemia de HIV/AIDS, né? E que a AIDS era transmitida por quer dizer, infecção, né? Por mosquitos e coisas do tipo, né? Então, de certa maneira, a literatura já adiantou, né? E Albert Camus, né? A peste, né? Mas a peste está em outro nível. E antes disso, quer dizer, e depois, né? O Saramago, no ensaio sobre a cegueira, né? Esses 3 exemplos para quê? Para dizer que a gente vai viver um outro paradigma, que eu não sei exatamente qual, né? Eu fico pensando no lado pernicioso e perigoso disso tudo, né? O mercado está se adaptando, né? O mercado está fazendo delivery, o mercado de capitais vai muito bem, obrigado, por aí afora, né? Os mercados culturais, daqui a pouquinho vão cobrar por essas lives todas, né? Claro, né? Porque, afinal de contas, as pessoas não estão fazendo shows mundo afora, mas elas podem cobrar pelo show sem você sair de casa, não é? E, de certa maneira, vão ficar aí resquícios positivos disso tudo, né? De certa maneira, a gente vai descobrir formas de se reagregar, de retrabalhar os afetos, agora distanciados, mas, por outro, né, o mercado está aí funcionando muito bem, obrigado. As lógicas do capital estão aí funcionando muito bem, obrigado. E elas vão estar ainda mais articuladas, né, depois que tudo isso passar, né? Por outro lado, né, a gente tem que entender também que talvez a humanidade precisasse de um tempo, né? E aí eu estou sendo aqui bastante holístico, né, imaginando que isso possa servir para a gente compreender, por exemplo, questões como ajuda mútua, parceria, né? Estabelecimento de laços, né? Ou para perceber o quanto eram valiosos os laços e os afetos que a gente tinha, né? De certa maneira, a gente vai voltar renovado para as terças-feiras na Cooperifa. Eu vou descer renovado para o Largo de Santa Cecília para tomar minha cervejinha do final do dia, né? E perceber, em termos de afeto, né? As relações que eu tinha e não valorizava, talvez, de uma outra maneira. Eu falo como pessoa, né? Eu não falo como professor aqui. Sobretudo porque eu sou um ser livre, né? Eu adoro bater perna e está sendo difícil ficar. Mas fica em casa, gente, fica em casa. Sai não. É fundamental o isolamento, né, Emerson? É fundamental o isolamento e que o governo dê condições para que as pessoas fiquem no isolamento, né? Bom, eu espero que a plaquinha, o aviso de em análise saia do benefício de muita gente, né? Porque
Eu falo de pessoas aqui em São Paulo, como a nossa diarista aqui, a Marli. Falo de familiares meus no Rio de Janeiro, que são pessoas autônomas e que não recebem, estão em análise, né? E a gente não sabe até que ponto, nesses jogos políticos, mais uma vez, aquelas pessoas que são mais pobres, que precisam mais, que necessitam de um Estado, né, atuante, não vão sofrer ainda mais. E é sempre bom lembrar para os defensores de algumas coisas, né, que os espaços mais desenvolvidos do mundo, né, como são os países nórdicos, são estados de bem-estar social, né? Sim, exatamente. Desenvolvimento, largando tudo na mão do mercado, né, deixando, né, que as pessoas se virem pela livre iniciativa, coisa e tal, quando, na verdade, a gente precisa ter um Estado que atue, que garanta saúde, que garanta educação, que garanta bem-estar para todas as pessoas, né? A gente quer ser a Suécia, mas não quer dar bem-estar social para ninguém. Pois é. Deixa... né, vou escolher aqui meu poema de saideira, embora esteja maravilhoso, né? Esse bate-papo, mas a gente tem um compromisso também, né? De cumprir. Tudo começa e tudo termina, né? Enfim, é a vida. Eu escolhi um poema de um poeta cabo-verdiano, que é o Filinto Elísio, que é, né? Grande Felinto. Eu tenho uma história curiosa para falar dele, que assim, eu dava aula na escola Luiz Gonzaga, né? Do estado, aqui no Jardim São Luís. E eu estava trabalhando com os alunos, porque não tem no currículo do fundamental literatura, né, africana, sobretudo de países africanos, de língua portuguesa. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou ter que incluir, porque no ensino médio eles não seriam meus alunos, eu só dou aula até o 9º ano para eles, né, daria para eles. Falei, eu incluí no meu currículo de 9º ano literatura, né, literaturas africanas. E aí eu comecei a trabalhar Cabo Verde com os 9º anos. E aí eu falei, poxa, seria tão bom, né, se a gente pudesse ter a possibilidade de ter um contato com um dos poetas ou poetisas. E aí eu mandei uma mensagem para o Filinto, e o Filinto falou, poxa, eu tô indo para o Brasil daqui 3 meses. Vou participar da feira, né, da literatura negra, enfim. Eu falei, opa, então será que você poderia vir aqui no Jardim São Luís falar com os alunos? Aí ele falou, não, eu vou, claro. Daí trabalhei com os alunos, 3 meses depois, ele falou, você pode vir, tô chegando, tal, você vem me buscar aqui no hotel? Beleza. Aí eu chego no hotel lá na Alameda Santos, né, aquela coisa gigantesca, e aí ele vira e fala assim, Márcio, né, tudo bem, nos abraçamos, né, já tínhamos nos conhecido anos atrás, na Cooperifa, que o professor Emerson levou, Cursinho Fortes, né, e o Evel Rocha também. E aí ele fala assim, olha, eu tenho uma surpresa para você. Além, eu vou participar e vou levar o Armênio Vieira, que também é um baita escritor. Essa eu não sabia. Pois é, o Armênio lá, tudo simples, né? Muito prazer. O cara, né? Prêmio Camões de Literatura. Prêmio Camões. E aí ele falou assim, esse aqui é o nosso presidente da República, né, de Cabo Verde, ou seja, ainda ele me apresentou o presidente de Cabo Verde. Uma figura. Super gente boa. E aí nós viemos para o Jardim São Luís, fizemos um bate-papo incrível, assim, e depois eu os levei lá para a feira de literatura negra, que foi, assim, inesquecível, assim. Os alunos ainda lembram dessa data eternamente, né? Então, vou ler, né, do Filinto, Acerca do Amor. Do amor só digo isto: o sol adormece ao crepúsculo, no oferecido colo do poente, e nada é tão belo e íntimo. O resto é business dos amantes. Dizê-lo seria fragmentar a lua inteira. Aí do Filinto. Queria boa, pedir Márcio. Pode falar. Muito boa. Um show aqui de poesia, arte, cultura, né? Tudo nessa live de hoje, dessa sexta-feira, né, Emerson? Sim. Queria pedir para o Emerson também ler o poema dele de despedida. O último vai ser um poema especial que eu acho muito bom,
de uma figura que é uma figura interessantíssima, uma poeta interessantíssima, quer dizer, vou falar poeta porque ela assina poeta com X no lugar do A final, né? Que é Tatiana Nascimento, grande poeta. O poema se chama Presságio. O presságio. Nesses tempos tão sombrios, conservemo-nos serenas. Cada movida da luta sempre é mais, nunca menos. O fascismo é apenas uma face do medo e não do poder. Enquanto nutrimos a esperança, eles não vão nos vencer. Eita, Tatiana Nascimento. Muito bem, olha. Eu queria agradecer, né, primeiro a professora Emerson, assim, por se dispor, né? Conte comigo, sempre. É isso mesmo. Uma grande aula, né, Márcio? Tivemos aqui uma grande aula, um prazer enorme de ter o professor aqui, professor Emerson parceiro. Esperamos, professor Emerson, que após a pandemia a gente possa fazer esse encontro presencial lá na Câmara Municipal. Essa aula que esse bate-papo que foi, na verdadeira, uma aula, verdadeiramente foi uma aula aqui para todos nós, que as pessoas que estão nos assistindo também estão falando isso, que um show, uma grande aula que nós tivemos, que a gente possa fazer presencialmente também, você, né, Márcio? Será um prazer. Para nós também será um prazer. Então, foi muito legal, foi muito bom esse bate-papo com você, esse enriquecimento de cultura que você trouxe para nós aqui. Márcio também, coordenando aí, professor poeta também, grande lutador social, Márcio Vidal. Obrigado aí. É meu aluno, viu? Tem história aí, né, o Emerson? O Emerson é aquela pessoa que os alunos têm que dizer, né? A ele devo respeito, dinheiro e todo o resto, né? Dinheiro? Não. O Emerson formou bem o Márcio, está bem formado, hein? Eu não formo ninguém, eu deformo. Então, eu quero agradecer muito a vocês todos e as pessoas que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, dessa aula. Muito obrigado a todos, né? E é isso. Obrigado, Celso, pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Amo você. Eu também te amo, né? Obrigado. Fiquem no isolamento, todo mundo no isolamento social, que se cuidem, né? Que o direito à vida é a melhor coisa que a gente faz, é ficar em nossas casas, né? Então, essa proteção é essencial. Tá bom? Eu queria muito boa noite. Fala, Márcio. Não, desculpa, só queria aproveitar também e mandar um beijo pro Mário, que está aí, né? Assistindo a gente. Está aqui do meu lado. E o coraçãozinho aqui do amor pro Emerson vai pro Mário também aqui. Grande abraço também pro Mário. Um abração para vocês. Boa noite. Beijo. Obrigado, gente. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nas redes.